Eduardo e Paulo, pergunta de vocês, 2 minutos. Se vocês quiserem comentar alguma coisa também, tem 2 minutos. Aliás, eles não estão respondendo a nenhuma pergunta que nós fazemos para eles. Eu fiz aqui... Kátia. Vamos lá, 2 minutos, gente. Reseta aí meu tempo, por favor. Eu tô aqui com o cronômetro na frente também. Tá, Vou resetar sim. aqui. Galera, dá o like, compartilha, se puder, seja membro aí. Se você quiser andar bem vestido, a hora que você achar, você me avisa. Usem Alpha Corp, tem um cupom de desconto aí, eu vou fazer no merchan enquanto isso. Quando der certo aí, você avisa, beleza? 2 minutos, Eduardo. Bora lá? Obrigado, Borracha. Eu fiz uma proposta aqui. Eu pergunto para as mulheres do Brasil que estão sendo ameaçadas. Você quer ter acesso à rede de proteção feminicídio ou você quer ter acesso a uma arma de fogo? Uma facilitação para ter uma arma de fogo? Essa é a minha proposta. Né? Então eu estou tendo propostas. Agora a SAM ela entra numa contradição enorme, porque a Lei Maria da Penha, que já existe há muito tempo, cerca de 2 décadas pelo menos, ela prevê que o homem não pode se aproximar a X metros, né, da sua ex-companheira, já tira o homem do convívio familiar, e ainda assim, mesmo com essas políticas que a SAM está defendendo, que realmente fazem sentido até na Lei Maria da Penha, ainda assim há um recorde de feminicídio. Porque o agressor, o cara que vai matar a mulher, ele não quer saber se o juiz escreveu num pedaço de papel que ele não pode se aproximar 50 metros dela. Agora, se ele olhar um 3/8 na cara dele, eu te garanto, ele vai na hora descer uma consciência social e ele vai entender que matar a mulher é errado. É você ver que ele, inclusive, ele mencionou aqui. Ah, não, o bandido, ele vê a pessoa vulnerável, ele vai em cima da pessoa vulnerável. Ele disse em outra oportunidade isso. E ele dá como solução a possibilidade da pessoa poder comprar arma. Mas veja, é tão sem pé nem cabeça. Você já pensou uma pessoa idosa que não tem talento para pegar numa arma, numa situação ali? Eu prefiro um agressor morto e uma mulher viva do que o contrário, 1000 vezes. Mas vamos aqui a pergunta. Estava selecionando aqui, por exemplo, audiência de custódia. Vamos para o Glauber Braga, já que eles são contrários ao meu projeto para acabar com a audiência de custódia, inclusive uma ideia da ONU, que foi implementada no Brasil através do CNJ, não foi através do Congresso, não. É por isso que o meu projeto é um PDL, não é um PL, um projeto de lei. É um projeto de decreto legislativo para derrubar a resolução do CNJ. Deputado Glauber, o senhor defende audiência de custódia. Quando um criminoso reincidente é solto e volta a roubar ou matar, o senhor se sente corresponsável por esse resultado ou a culpa nunca é de vocês que defendem esse sistema? 5 minutos. 60% das audiências de custódia se convertem a prisão em flagrante em prisões preventivas. Esses são os dados consolidados dos mais variados institutos que fazem esse acompanhamento, inclusive o próprio CNJ. A audiência de custódia ela serve para quê? Para fazer uma verificação se a prisão foi ilegal, para verificar se houve coação, para verificar se houve por parte da autoridade policial o descumprimento daquilo que manda a legislação. Então, evidentemente, nós somos a favor da manutenção da audiência de custódia. Agora, vocês que se dizem defensores da polícia, uma pergunta muito objetiva, deputado Eduardo Bolsonaro. No período do governo de Jair Bolsonaro, nos 4 anos, qual foi o percentual de aumento para a Polícia Federal nos 4 anos? Quanto? Nos 4 anos. Qual foi o percentual de aumento para a Polícia Federal? Ah lá, o chat GPT vai procurar. O senhor não precisa buscar o chat GPT, porque ele já sabe responder, porque eu quero responder sem que o aumento durante esse período... Posso complementar? Eu estou no meu tempo. Mas você durante esse período, você decidir, não sou eu. No seu tempo você responde. Calma, rapaz. Calma, não fica você está perguntando para mim. 0% de aumento. A você está falando que eu estou pesquisando no chat GPT, tá agora Eduardo, a gente viu que ele perguntou para você, mas deixa. Vamos esperar ele concluir aí você responde. Eu dei um pause aqui, vou dar uma só para simplificar aqui. Cada um vai ter seu tempo. No tempo dele, ele pode usar para fazer indagações, provocações, enfim, ou as propostas, que é o que a gente realmente quer ouvir.
E aí, no seu tempo, você responde. Se ele quiser gastar o tempo dele perguntando, enfim, Mas o tempo é dele. importante, ô Glauber, você sinalizar se você quer que ele responda no seu tempo, que realmente É. foi uma pergunta direta pro Eduardo. Ele vai ter sabe? o tempo de réplica e ele pode então fazer foi essa só uma resposta na provocação, tá? réplica, porque ele tem 3 minutos para fazer isso. Vou seguir, então, o tempo. Qual foi o percentual de aumento durante o governo de Jair Bolsonaro para a Polícia Federal? 0. 0. Nos últimos 30 anos, foi o único governo em que isso aconteceu. Vocês dizem ser a favor do hiperencarceramento, e evidentemente nós temos uma posição diferente, e dizem que o fundamental é a construção de prisões. Quantos presídios federais foram construídos durante o governo de Jair Bolsonaro? Nenhum, 0. E eu não estou defendendo que o seja, eu estou indicando a hipocrisia dos senhores. Os senhores dizem que é fundamental valorizar o trabalhador policial ou membro das Forças Armadas, mas o fato é, o fazem em relação a oficiais, a quem está no topo da hierarquia, porque na base das forças policiais, e eu posso falar de praças das Forças Armadas, vocês são odiados. Olha, eu já sugeri, veja uns vídeos de segurança pública que eu tenho aqui no canal. Eu falo justamente disso. Parece que é uma coisa que eu acho muito estranha, porque o moço lá do BOPE, ele age da mesma maneira. São pessoas que não têm preocupação com a vida do policial. Nenhum. O moço lá do BOPE disse que eles ficaram não sei quantos meses estudando a área. Eles sabiam que tinha um troço que caía na cabeça das pessoas e ainda assim botaram a polícia para ir lá. E depois foram reclamar, né? Não, mas eles têm drone. Mas veja, não é quem expõe essas pessoas ao risco, o policial. Isso é responsabilidade do governador estadual. Isso não tem nada a ver com Lula, não tem nada a ver. E eu analisei a entrevista do Tarcísio aqui, veio aqui no canal. Preocupação 0. 0. Eles não se importam. E pelo que o Glauber aqui está falando, parece que eles querem beneficiar a alta patente, né? Quer dizer que o comando recebe mais, em detrimento do resto da corporação, né? Interessante. Odiados. Sabe por quê? E aí vem uma proposta concreta. Será que isso não se reflete no mau comportamento de alguns agentes de segurança? É uma coisa para a gente refletir, né? Porque, veja bem, se acontece a mesma coisa, por exemplo, se eu pego um cara que roubou um pedaço de pão e eu ponho ele junto com outras pessoas criminosas ali, eu estou dando uma oportunidade de criar mais um. Porque daí essa pessoa vai sair e vai querer se vingar do Estado. Ela pode criar esse desejo de vingança. Entende? E um policial mal remunerado pode se tornar um mau funcionário da mesma medida que o outro caso. Porque eles são motivados por uma coisa externa. Um ambiente, né? Interessante. Porque a Lei 13.954 retirou direitos da base das Forças Armadas e serviu como um instrumento para que leis estaduais de mesma orientação fossem colocadas em prática nos estados, como no Rio de Janeiro, com a Lei 9.537. Nós propomos aqui a revisão
da Lei 13.954, coisas que os senhores nunca fizeram. Eu quero ir além. A audiência de custódia ela tem um papel importante para que a gente não tenha prisões arbitrárias e ilegais. E nós não entramos numa lógica, como vocês tentam impor à sociedade, de que o discurso gritado ele é o suficiente para resolver as questões sérias de segurança pública. Se a prisão foi adotada ilegalmente, evidentemente, ela tem que ser relaxada. Mas se ela não foi ilegal, ela será mantida, como acontece nos dias de hoje, onde 60%, eu vou repetir os dados, das prisões em flagrante se convertem em prisões preventivas. Nós defendemos que exista nas forças policiais ciclo completo, carreira única. O deputado Bilinski fez careta porque ele já é conhecido pela base das polícias de não defender e boicotar esse tipo de proposta que é altamente aprovada pela base. Os senhores defendem oficiais, defendem generais. Os delegados próximos ao deputado Bilinski são defendidos por ele. Agora, fora isso, os senhores são contra uma parcela significativa da base. Olha, eu tenho a mesma percepção que ele. E olha que eu tô bem longe de estar dentro desse ambiente político. Isso eu percebi só vendo o discurso e o comportamento deles. Então eu tô percebendo aqui que eu não tô viajando mesmo, né? Assista os vídeos de segurança aqui que eu tenho aqui, os primeiros vídeos aqui do canal, vou deixar linkado. E eu chego a essa conclusão também. Sim, tem que manter, respondendo a pergunta, tem que manter audiência de custódia. Combinado com isso, tem que fazer a alteração da Lei 13.954, tem que alterar a Lei 9.537 e tem que também arquivar o projeto que vocês defendem, ou pelo menos os aliados de vocês defendem, como fizeram na Comissão de Segurança Pública, de ampliação da privatização das unidades prisionais. Ou vão dizer que os seus aliados não o defendem? Deu tempo, hein, Gola? 3 minutos, Bilinski e Eduardo Bolsonaro. Vou falar rapidamente aqui. A principal questão que o governo Bolsonaro trouxe para o policial era a segurança de que ele poderia voltar para casa. O policial quer voltar vivo. Ele não quer política. Olha, se isso é verdade, tem uma preocupação do policial voltar vivo, eu confesso que não é o que eu tô vendo, tá? Eu não vejo isso. Não tem preocupação nenhuma com os agentes de segurança. Eles falam que o Tarcísio disse que a polícia do Rio é a melhor que tem, mas não conseguiu impedir, né, a gente chegar à situação que está hoje. Então, você perceba que é um discurso que é da boca para fora. E às vezes me passa a impressão de que essas pessoas não sabem o que estão falando. Porque eles falam umas coisas meio vazias. Você vê que aqui é preocupação com a vida do policial. Não tem preocupação. Não tem. O governador do Rio, o governador de São Paulo, não se preocupam com os policiais. Não se preocupam. O moço lá do BOP, ele não tem nem ele tem essa preocupação com os companheiros dele. Eu acho isso super estranho. Políticos como vocês que apoiam bandidos que vão trocar tiro, matar Qual eles, foi o impedir eles voltarem para casa. Fica quietinho, Glauber. Eles não querem, os policiais não querem políticos como vocês que apoiam bandidos, bandidos que depois vão trocar tiro com eles, tá? Nós temos certeza. Mas veja bem, por que os bandidos vão lá trocar tiro com eles?
Porque eu já questiono isso. Olha, se você tem uma situação de um terreno ali ocupado por um poder paralelo, e você sabe que se você botar a polícia para ir ali, para confrontar eles, você está aumentando o risco para todos os envolvidos, para que você vai fazer isso? E você não é obrigado a botar em risco a vida de ninguém. Você pode agir com inteligência. Eles estão aqui falando, só dá arma. Sabe, é um pensamento assim, muito raso de resolver um problema que é complexo. Não era melhor seguir o que está a Constituição, garantir a vida de todos? E agir de uma forma inteligente e que seja eficiente? E que não custe tanto? Não apenas em termos financeiros, mas inclusive para a família de todos os envolvidos? Não era melhor ser mais inteligente? Porque cada desculpinha, olha, que não faz sentido. E é umas coisas muito, muito sem pé na cabeça. Que dá a impressão de que, tipo assim, eles querem fazer uma coisa, eles querem insistir num troço, mas eles nem se preocupam em fazer um bom argumento, fundamentar a linha de raciocínio. E eles falam que o Estado não pode ter gastança no Estado. Certeza absoluta do apoio dos policiais. E aí falam, não, a gente investigou aqui. Olha, eles usam drone. Drone joga bomba. Aí foram lá, botaram os policiais, caiu o drone lá na cabeça dos policiais e depois eles foram reclamar. Não, porque eles usam... Então, assim... Desculpa, mas... É um argumento que não se sustenta. Não se sustenta. Eu não me sinto convencido com o argumento deles. Para a nossa política de segurança pública. Eduardo. Olha, realmente, não deu para fazer tudo o que a gente gostaria. A gente tinha vocês no Congresso indo contra todas as propostas e também pegamos... Mas não é a mesma desculpa que o governo Lula faz agora? Não, olha, a gente não pode aprovar nada porque é relação de forças. Mas aí o governo Lula é relação de forças. Aí tudo que o governo quer, aprova. Curioso, né? Ele está usando a mesma desculpa do governo Lula. É que na época lá eles não podiam fazer melhor porque a esquerda estava lá. Agora é a direita. Sempre terceirizando a culpa, né? E a gente gastando aí dinheiro, né? Sustentando aí esse sistema, né? 3 anos de pandemia. Pegamos o início de uma guerra na Europa que impactou o mundo inteiro. Pegamos a maior seca dos últimos 90 anos. O governo Bolsonaro basicamente durou apenas o primeiro ano, que foi 2019. E ainda assim, pela primeira vez em 3 décadas, entregamos um caixa no azul para o governo Lula, que ainda pediu 145 bilhões de reais na PEC da transição e não foi para fazer essa demagogia que você está falando de aumentar salário de servidor, não. Foi para fazer sabe-se lá o que com isso. Porque com 145 bilhões de reais dá para construir 20 presídios Secote, igual ao que tem lá em El Salvador. Viu? Ele não está preocupado com garantir a vida do agente de segurança. Ele não está interessado nisso. Ele quer reprimir o pobre. É isso, se trata disso. De mais repressão ao pobre, aquela pessoa que é menos desfavorecida economicamente, que é negra e tudo aquilo que a gente já sabe que é. Presídios com capacidade para 40 mil detentos, os maiores do Ocidente.
Então, uma coisa é, quando você tem a possibilidade de fazer segurança pública, né, você o faz. Outra coisa é quando você é impedido de fazê-lo. Mas, mais uma vez, né, a gente tem que ter a mentalidade correta, saber distinguir o bem do mal. E finalizo aqui, por exemplo, você cita um dado, né, ainda assim, 40% dos presos em flagrante são soltos. Olha, esse dado foi feito por uma ONG que foi idealizada pelo CNJ. Então o CNJ fez a audiência de custódia e ainda fez a ONG para medir se a audiência de custódia é boa ou não. É óbvio que eles vão falar que é bom, mas ainda assim 40% de soltos é muita coisa. Eu quero saber o seguinte, Glauber, eu não quero saber se o bandido levado para delegacia de polícia, se ele foi bem tratado, se ele teve cafezinho e água fresca, não. Eu quero saber se o dono da padaria assaltado vai ter a certeza que no dia seguinte esse bandido não vai sair na audiência de custódia para assaltá-lo novamente. Porque depois de ser assaltado 1 milhão de vezes, ele deu a sorte da polícia passar em frente à lojinha dele, à padaria dele, aí prende em flagrante o bandido. E no dia seguinte o bandido tá lá de volta para falar: ah, seu Manuel, você chamou a polícia? Agora você vai ver. Ué, mas... Tá vendo como parece que eles falam qualquer coisa, mas ele não tá dando a solução. Ele não vive dando a solução de que você tem que ter um porte, ter uma posse. Vai ali, compra uma arma de fogo, pronto, resolve o problema. Por que ele tá falando da polícia? Ou precisa de polícia, ou não precisa de polícia. Que ele tá falando, o cara vai dar a sorte. Bom, se o cara tá num lugar ali, que ele tem um comércio, ele sabe que é estranho, e a polícia, ele não pode contar com a polícia aí sempre ali, por que o Eduardo Bolsonaro não fala, não, esse cidadão tem que comprar uma arma? Ou seja, quando convém, compra. Aí quando não convém, não compra. Então, o discurso depende. Uma hora é, outra hora não é. É por isso que os números de homicídios do Brasil são altos. Porque existe uma impunidade. O cara faz e acontece e não é preso. A gente está aqui defendendo o óbvio. Bandido preso não delinque na sociedade. E eu prefiro mil vezes, né, uma vítima viva e 100 milhões de vagabundos mortos. Por isso que eu defendo o armamento para o cidadão de bem. Tem mais tempo aí, Robertinho? Finalizou, né? A gente vai para a quarta. Que coisa, né? Que interessante, né? Então quer dizer que os detentores do conhecimento aqui da segurança pública, segundo eles, é só construir mais presídio que você vai resolver o problema e botar leis mais duras. E para alguns compra, né, a arma, outros não compram. Uma hora vai valer, né, que você compre, outra hora não vai valer. Aí vai depender do momento, vai depender do argumento, vai depender do debate. Então assim, não fica muito claro. Desculpa, assim, fica muito difícil de eu apoiar isso do jeito que a coisa é tratada. Realmente, porque eu não vejo fundamento nenhum nisso. Bom, então é isso. Tchau.